Boa noite, minha gente! Então vamos agora falar sobre inovação. Exatamente. Eu quero te perguntar agora, tá? Se você nunca sentiu aquele friozinho na barriga na hora de colocar aí um segmento novo dentro do mercado, se você nunca sentiu aquele frio na barriga de colocar algo super diferente que nunca teve aí na sua região, ou que você nunca fez, nunca teve experiência mesmo de trabalhar, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje, nessa sexta-feira maravilhosa. Vamos ter convidados aqui, né? Uma convidada especial. E vamos estar falando de todos esses passos que são importantes para você, tá? Vou colocar aqui só o título. Oi, Amandinha, como estamos? Ah, Manu, só minhas lindas aqui, minha gente. Estou super feliz. Gente, aperta esse coração aí, ó. Aperta esse coração, aperta. Pra poder aí o Instagram entregar, né? essa nossa live aqui pra mais gente, tá bom? E hoje nós vamos falar de inovação. Gente, olha só. Deixa eu perguntar pra você. Tudo bom, Jussi? Então, você já pensou alguma vez em colocar um serviço ou um produto de uma área super nova que você nunca viu, nunca teve vamos dizer assim, a experiência exatamente, um nicho totalmente novo, tá? Que tá tendo fora, não tem na sua região. Você já pensou em colocar isso? Diz aqui pra mim nos comentários se você já pensou em colocar alguma coisa nova, mas sentiu aí um friozinho na barriga, né? Ficou meio insegura de colocar, de não dar certo, tá? Então, responde aqui pra mim como é que foi essa experiência. Gente, isso é super normal. Esse frio na barriga é super normal. A gente sempre vai ter isso quando fizer algo novo pela nossa empresa. A gente sempre vai ter esse friozinho na barriga. E eu sempre gosto de falar que no dia que você não tiver esse frio na barriga, alguma coisa está errada. Porque empreendedor é saber viver, né, não, meninas? Constantemente com um bendito frio na barriga. Porque a gente vai sempre colocando coisas novas, vai sempre mudando o nosso mercado, a gente sempre vai inserindo novos produtos. Então sempre a gente vai ter aquela ansiedade gostosa, né, boa, tá, de colocar as coisas novas aí. Mas eu trouxe aqui pra vocês, gente, 5 passos, tá, de como você tem que proceder quando você vai colocar algo novo no mercado, certo? Então, é interessante você proceder dessa forma, ok? Não só com relação a produtos, mas com relação aos serviços. E, além de tudo, tá? Perceber, por exemplo, o que o mercado está fazendo, o que aconteceu com as grandes empresas. Isso mesmo, o que aconteceu com as grandes empresas. A gente fala, mas é grande empresa, a minha é super pequena, a minha empresa não é, né, não tem tanta coisa assim. Eu vou mesmo assim olhar a história das grandes empresas. Sim, gente, o organismo é o mesmo, tá? O organismo é o mesmo. Então é importante que a gente olhe o que aconteceu nas grandes empresas e veja o porquê de não ter dado certo, né? Muito boa noite a todos vocês, né, Manu? O áudio tá bom, gente? Eu nem perguntei, né, se o áudio estava bom, se estava para ouvir direitinho. Exatamente, Lu. A modelagem é muito parecida, tá? Existem até diversas técnicas, a gente não vai aprofundar isso aqui, nem falar, na verdade. Mas existem diversas técnicas que elas dão um mapeamento aí, uma rota, tá? E eu prefiro colocar em ações, né? Por que eu gosto de colocar em ações? Porque eu sou muito assim, eu sou muito do fazer. Bora lá, faz, dá certo, não dá certo. Com a testagem você consegue ver aí os erros, tá? Eu sou muito do fazer, então eu gosto muito do fazer, né? Boa noite, Nath. Então, eu quero trazer para vocês esses passos. Mas antes, vamos falar aqui algumas histórias, gente. Tá ok, né, Nath? Show. Então, vamos falar aqui algumas historinhas de grandes empresas que não deram certo, com produtos que não deram certo. Ou porque não foram lançados num período que o mercado conseguiria absorver, tá? Ou realmente o produto ele tinha uma sériezinha de erros que precisava ser melhorado. Então tem tudo isso que tem que colocar em peso e em questão. Então olha esse primeiro produto, gente. Deixa eu trazer para vocês e aperta esse coração aqui. Bora bombar esse coração aqui e apertar para ver se
essa live chegue para mais gente. Deve ter muita gente com frio na barriga, não querendo botar um novo negócio, porque tá com medo de não dar certo. E a gente vai dar justamente aqui o segredo hoje. Tô acelerada. Eu acho que tem a ver com os olhos, hein? Olha só, depois eu vou falar dos olhos pra vocês. Gente, a Lu me indicou aí os olhos. Os óleos essenciais estão famosos, né? Isso aí é pauta pra gente conversar outras coisas. Gente, olha só. A Colgate, imagina aí. A Colgate criou uma linha de congelados. Eu vou falar bem que o ano pra vocês. A Colgate inventou de colocar uma linha de congelados. Aí você imagina, você indo no supermercado, indo comprar uma lasanha congelada, com a logomarca assim da Colgate em cima. Minha gente, seria um pouco estranho, né? Porque a marca da Colgate está muito ligada a produtos de higiene, né? Higiene bucal. Então, isso fez fez com que os clientes, eles não conseguirem se conectar com o produto. Então, ao invés deles, vou experimentar, não, eles tiveram foi uma aversão. Deixa eu ver o ano, gente. 1982, faz tempo, hein? Mas não deu muito certo, tá? Justamente pela notoriedade da marca. Outro que fez, assim, uma empresa super grande, de super sucesso até hoje, uma grande marca, que também não deu certo. A Coca-Cola inventou de fazer uma coca, que era Coke, né, o nome, que o gosto se parecesse com o gosto da Pepsi. Então ela queria que a Coca-Cola ficasse mais próxima, né, do gosto da Pepsi. Também não deu certo, gente. Assim como ela criou outra vez, uma outra, isso tá até mais recente, que era uma Coca-Cola misturada com café, né? Tipo assim, para dar mais energia, etc. E também não funcionou muito bem, tá? Outros produtos, gente, que também não funcionaram. O McDonald's inventou, e poderia até estar super certo essa do McDonald's, mas vou entregar para vocês porque que não deu certo. O McDonald's inventou de colocar pizza no seu cardápio. Pois é. E ainda existe alguns McDonald's que vendem essa pizza, só que são raros, não são todas as franquias. Tem né, óbvio, a gente sabe disso. Mas tem algumas franquias que ainda fazem isso. Mas sabe o que não deu certo, gente? Poderia dar super certo, né? McDonald's vender pizza. Mas não deu certo porque o tempo de fazer a pizza era muito maior do que o tempo que saía os fast foods tradicionais. Então, não deu certo. E aí, logo eles tiraram de linha. Então, realmente, né? Acho que não... Como é, Lu? Repete aí pra gente. Então, outra coisa que não deu certo, gente. A Apple, faz muito tempo, ela lançou o Newton, que era tipo parecia um smartphone, mas não tinha, claro, toda a tecnologia de um smartphone. E isso no século XIX ainda, né? Ou, desculpa, no século XX ainda, né? Então, ela lançou esse espécie de palm top, de auxiliar, né? Só que a bateria não durava, era muito pesado e não funcionou. Do mesmo jeito que outra empresa lançou aquele celular, acho que era Iridium o nome, né? Que ele era um celular, só que um celular bem grande, né? Para funcionar no mundo inteiro. Então, eles gastaram bilhões, gente, instalando aí satélites no mundo todo, né, em órbita, para conseguir fazer com que o celular fosse usado em qualquer parte do mundo. E também não deu certo, porque toda a mecânica para se usar o celular não funcionou muito bem. Perfeito? Então, é interessante a gente analisar essas histórias e observar, né, que cada uma delas teve o porquê que o produto não deu certo, tá? Ou seja, não foi simplesmente, porque em tal ponto específico, não. Talvez o público, talvez a época que fosse, não tinha todas as tecnologias que hoje a gente tem, que acaba facilitando o uso de muitas ferramentas, tá? Essas plataformas de streaming que a gente tem hoje, como Spotify, Netflix, foram ideias também lançadas há anos atrás em que a gente não tinha uma conexão de internet tão boa como agora, né? E não funcionou.
e agora é um super sucesso, né? Pois é. Gente, exatamente, toda hora tem produtos diferentes para poder agradar o mercado, né? É uma forma de inovar. Assim como tem empresas também que sabem usar isso muito bem, como por exemplo o grupo do Boticário, que tem diversas linhas para atingir diversos públicos diferentes, mas ele não sai do segmento ali de cosmético, né? Então, tudo isso, gente, é para poder fazer com que você, com que o cliente ele se aproxime do produto, consuma e eu consiga conquistar outros clientes diferentes. Então, vamos entender, tá? Quais são esses 5 passos para eu poder inserir algo novo no mercado. Seja um negócio que eu nunca fiz na vida, seja um produto realmente que as pessoas não conhecem, ou seja algo que as pessoas só não conhecem na minha região, mas que em outras partes do país, ou enfim, do seu estado, né? Conhece e só a sua cidade específica não conhece. Tá bom? Então, vamos entender quais são aí esses pontos. O primeiro deles, gente, e para mim é o mais importante de todos, é você adquirir conhecimento. Então, anota aí, tá? Primeiro ponto, eu preciso entender desse nicho, desse mercado que eu tô querendo colocar, tá? Um curso, talvez, sim, um treinamento, tá? Pode te ajudar com relação a isso. Então, é interessante que você faça um curso voltado para esse nicho ou exatamente essa profissão, essa função que você quer fazer, ou que você conheça toda a estrutura desse produto que você quer colocar aí como novo dentro do mercado. Então, primeira coisa, adquirir conhecimento. Segundo passo, trabalhar na área para conhecer o mercado. Então, o produto ou serviço que você quer lançar é que nicho, em que área, em que mercado, tá? Ah, beleza. É no nicho de eventos, né? Como no meu caso, por exemplo. Ah, é no nicho de beleza. Ah, é no nicho, vamos supor, de finanças, etc. Então, é interessante que você trabalhe em alguma coisa que esteja muito próximo desse segmento, ou até mesmo trabalhar dentro, de fato, do serviço que você vai querer trabalhar futuramente. Exemplo. Vamos supor que você, vou usar aqui o nicho da Manu como exemplo, né? Vamos supor que você quer trabalhar com fotografia. Então, é interessante que antes de você montar o seu próprio negócio, você trabalhe auxiliando fotógrafos. Trabalhe dentro da área, tenha experiência dentro da área, trabalhe para uma empresa de fotografia, talvez não necessariamente sendo fotógrafo, mas trabalhando dentro de uma outra função dentro da empresa. Então, para conhecer isso é importante. Eu fiz isso. Então, antes de eu colocar a minha empresa, eu fui trabalhar em outras empresas. E, de preferência, grandes empresas. Para eu entender como é que funcionava o negócio. O jogo de gente grande, né? Como a gente fala. Então, para que eu consiga entrar no mercado, por mais pequeno que eu seja, vamos dizer assim, empreendedor individual, micro e pequeno empresário, para depois passar para empresa de pequeno porte, médio, grande, etc., eu preciso entender do mercado. Então, é interessante que eu trabalhe nele, que eu tenha experiência, tá? E quando eu falo isso, gente, você pode ter essa experiência até trabalhando em outras áreas. Não necessariamente trabalhando diretamente no nicho que você vai atuar. Por exemplo, o nicho que eu trabalhei, ele não tinha a ver diretamente com o nicho que eu queria empreender. Mas ele tinha todos os outros pilares que até eu falei na live de ontem. Ele tinha a parte de eu ter experiência do financeiro, de eu ter experiência do comercial, de eu ter experiência do marketing, de eu ter experiência da logística, de eu ter experiência do setor de compras e de vendas, sabe? E o mais bacana é que eu caí de paraquedas num setor que eu tinha contato com a empresa inteira. Parecia uma coisa, né? Então, eu tinha contato com a empresa inteira. Então, eu conseguia entender como todos os setores funcionavam. E isso me deu muita base para depois eu começar a empreender. Então, ter essa visão, né, gente, holística, tá? É muito, muito importante. Terceiro ponto, tá? Fazer testes, experimentar. Quer ver como assim? Para criar portfólios, tá? Então, você decidiu, você aprendeu, você tem experiência em outra empresa. Agora é a hora de você começar a trabalhar especificamente dentro daquela área que você quer atuar, tá? Então, agora é o momento da
ação. E aí, Kelvin, então o que é que tu me sugere? Trabalhar de graça. É a primeira coisa que você vai precisar fazer para conseguir ter portfólio. Nem tanto prova social, mas portfólio. Porque a prova social vai vir depois, que é os clientes que se agradaram, que gostaram muito do seu serviço. Porque nesse primeiro momento, gente, você está testando, é o momento da sua execução. Agora é você, né? Você pode primeiro trabalhar auxiliando alguma pessoa, mas depois é você. Então você tem que agora executar. E aí você vai testar se vai funcionar, se você vai gostar do mercado, se é interessante para você, se está sendo lucrativo, se está tendo o retorno que você espera, se os seus objetivos estão claros, tá? Então tudo isso você vai alinhar dentro desse terceiro ponto, da fase de testes. Perfeito? Quarto ponto, tá? Criar provas sociais. E quando eu falo criar, gente, não é inventar não, pelo amor de Deus. Tá? É criar mesmo, é você fazer o serviço, a pessoa gostar, teu cliente gostar, e aí você ter, poxa, ponto, né? Uma pessoa gostou do meu serviço, outra pessoa gostou, outra pessoa gostou. E aí você começa a ter depoimentos, né? De pessoas que compraram o seu serviço, gostaram do seu serviço, e aí você consegue comprovar para outras pessoas que realmente funciona. Isso principalmente na área de prestação de serviço, que normalmente você compra para depois o serviço acontecer, né? Então é só depois realmente da compra que você vai conseguir comprovar aí esse serviço. Então esse quarto ponto é muito importante. E por último, não menos importante, pelo contrário, hoje é o diferencial dentro do mercado, é você gerar autoridade. E como é que você gera autoridade? Falando sobre o seu negócio, falando sobre o seu nicho, conversando com seus clientes, usando isso aqui, ó, essas redes sociais, para você poder fazer essa conexão através de conteúdos, tá? É como eu falei também ontem, né? Tem muita gente que tem medo de colocar conteúdo no Instagram com receio de cópias. Gente, quando você só mostra o resultado, teu cliente, ele tem uma percepção, né? Ele só tem a percepção realmente daquilo ali que você mostrou de maneira bem superficial. Quando você começa a falar daquilo, diz como é o passo a passo, diz como é que a coisa de fato funciona, ele vai falar, poxa, fulano entende mesmo daquilo, né? Ele sabe mesmo, ele fala com muita autoridade, ele entende muito bem, e isso me passa uma segurança muito grande. Então, quando você traz conteúdo, gente, você tem uma outra ótica, tá? O cliente, ele tem uma outra ótica em cima daquilo que você está falando, em cima do seu perfil profissional. Então, é muito interessante. Então, para a gente poder chamar aqui a Jane, né? E ela dividir um pouquinho para a gente como foi a história dela. Ai, que linda! Tudo bom, Jaelto? Então, assim, Então, uma coisa que é importante, vamos lá de novo, né? Os pilarzinhos que é importante para a gente poder inovar. E a Jane vai justamente, gente, falar um pouco pra gente como foi esse início dela, em que ela entrou no mercado de eventos, né? O nicho dela é eventos, dentro de uma área que aqui a gente não tinha realmente concorrência, tá? A concorrência, ela existia, mas através de outros parâmetros que a gente já vai entender aqui um pouquinho. Então, fiquem para escutar a história dela, que é muito boa. Então, só revisando. Primeiro, tá? Adquirir conhecimento. A primeira coisa que você vai fazer é adquirir conhecimento. Não vai dar a louca de montar um negócio sem ter experiência, sem adquirir conhecimento, tá? Cuidado, aí você inverte o processo aqui da situação. Adquirir conhecimento, trabalhar na área para conhecer, né, mais o mercado. Então, de novo, trabalhar na área para conhecer mais o mercado, não necessariamente precisa ser no seu nicho específico, tá? Você pode adquirir outras experiências e casar isso com o que você quer fazer no futuro. Fazer teste, experimentar, é a hora de trabalhar de graça. Gente, eu trabalhei muito de graça, tá? Pra poder montar o portfólio, como é que eu ia comprovar que eu sabia fazer a coisa, né? Ou de graça, ou com um valor realmente bem pequenininho, para poder eu ter aí esse portfólio.
Quarto, criar as provas sociais, só a partir daí que eu vou conseguir criar provas sociais, beleza? E 5, gerar autoridade falando sobre o seu negócio e sobre o seu nicho. Sempre fale sobre o seu negócio, sobre o seu nicho. Você é o maior vendedor do seu produto, então você precisa falar do seu negócio. Meus amores, obrigada, vocês são lindos demais. Então vamos convidar, aqui, minha gente, até esqueci qual é a ferramenta que convida. Vamos convidar a Jane. Boa noite. Oi, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Tô sim, tô ouvindo muito bem. Pois ótimo. Muito obrigada, Kelvia, pelo convite, por estar aqui com você, dividindo, né, toda a minha história, passar aqui, agradecer também aos amigos que estão aí nos assistindo. E vamos lá, que seja uma ótima conversa. Vamos sim. Jane, conta um pouquinho aqui pra gente o que você faz, né? Para depois a gente entender um pouquinho do que é que despertou o seu desejo de atuar nessa área, né? Você que tem múltiplas atividades, então o que é que despertou o desejo de você atuar nessa área que hoje eu sei que é sua grande paixão, né? Então conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Eu sou celebrante profissional de casamentos, faço cerimônias com ou sem efeito civil, vai depender da vontade dos noivos. Sou formada pela empresa HV7, Cerimonial e Treinamentos de São Paulo. E lá, através do curso presencial que eu fiz, eu me tornei habilitada a fazer as cerimônias com efeito civil. Por quê? Porque eu me tornei ministra religiosa também. Então, eu sou celebrante e ministra religiosa, podendo fazer o casamento religioso com efeito civil. Que massa! Mas diz... E aí, para eu chegar a ser celebrante de casamento, aí foi uma história muito longa. Eu sou professora de formação, tenho 32 anos de sala de aula, ainda não saí por completo, porque eu ainda estou na UFP, na EAD da UFP, concluindo o curso. Mas em 2019, em abril de 2019, eu fiz uma ruptura, né? Para entrar no processo de transição para outra atividade. Por quê? Porque eu já estava aposentada, né, pela empresa particular, a escola a qual eu dava aula durante 32 anos, mas continuava trabalhando, eu continuava como professora. Mas eu achava que aquilo já me bastava, eu já tinha que fazer outra coisa, porque eu pensava muito nessa questão de ter uma aposentadoria e ficar parada. Eu não me vejo assim, eu não me via dessa forma. Então, assim, os 50 anos chegando e eu me sentindo produtiva, ainda com saúde, com vontade de trabalhar, e eu disse, e agora? O que eu vou fazer? É capaz de não ter mais sala de aula para mim, porque muitos jovens estão aí no mercado de trabalho, professores novos, com muita garra. Eu disse, não, algo tem que acontecer. Então, nas madrugadas, nas pesquisas, nos estudos da escola, né, eu acabei encontrando o curso online de celebrante de casamento. A princípio, eu não acreditei que era alguma coisa séria. Eu falo isso para o meu professor. Aí, eu achava que não era algo sério. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Celebrante de casamento? E nem eu sabia que existia celebrante de casamento. Porque nós conhecemos os celebrantes de casamentos tradicionais, que é o padre, que é o pastor, que é o juiz de paz. E essa modalidade, essa atividade, muito comum no Sudeste, no Sul do Brasil, o Centro-Sul já é muito comum. E aí eu me vi, né, lendo toda a explicação do curso, me encantei pelo curso e comecei a fazer o curso online. Mas só que o curso online, ele me dava apenas a oportunidade para ser celebrante de casamento social. E não fazia ainda, não tinha a habilitação para fazer o civil. E aí eu me vi, eu me encantei e tomei uma decisão. Eu disse, eu tenho que arrumar um dinheiro suficiente para eu sair daqui.
Eu não tinha nada, Travou um nada na pouquinho. cabeça. Travou? Agora voltou. Pronto. Eu não tinha nada, não tinha perspectiva de nada, de arranjar quase R$ 4.000 para sair daqui para São Paulo, só o curso, porque tinha as passagens de avião, aquela coisa toda. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, eu não quero nem pensar. Kélvia, eu nunca tomei uma decisão tão acertada na minha vida, eu nunca fui tão decidida na minha vida como quando eu me encontrei na profissão de celebrante. E aí o que me chamou mais atenção? Foi não ter nada de celebração, de celebrante de casamento em Teresina. Eu Olha tenho aí, gente, primeiro ponto, né? dizer. Jane foi atrás de adquirir o curso, viu o curso online, viu que ainda não era o nível que ela queria, que ela sabia que o objetivo dela tinha que ser começar a celebrar também no civil e percebeu Isso. que aqui em Teresina estava zerado. Né, Jane? Nada, 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 nada. Aí fui. A minha primeira etapa foi essa. Tenho uma prima em São Paulo, me ajudou bastante. Fiz o curso, vim de lá como ministra religiosa e celebrante de casamento. Aí, Kélvia, veio a minha saga. Fazer as pessoas entenderem aqui em Teresina, aqui no Piauí, o que é um celebrante de casamento. Porque quando eu comecei, eu falava com as cerimonialistas, porque o professor lhe deu essa dica. Entre no mercado, conheça os buffets, os espaços de celebração, os espaços de festa, vá até 100 quilômetros, 200 quilômetros da sua cidade, mas mostre o seu serviço, deixe cartão, vá atrás. Kélvia, eu parti mesmo, sabe? Eu fiz uma peregrinação em vários lugares. E aí, quando eu falava com algum cerimonialista, elas recuavam, sabe? Eu acho que elas entendiam que era uma nova cerimonialista que estava entrando no mercado. E eu explicava, mas eu sou celebrante de casamento. Então, minha primeira dificuldade, meu primeiro obstáculo foi esse. Foi fazer as pessoas entenderem que eu era uma celebrante e o que era ser celebrante de casamento. Né? E alguns ainda até hoje não entendem como eu consigo, como eu posso, se é realmente legal, fazer o civil. Né? Mas aí eu estou tendo muitos pontos positivos, eu estou conseguindo chegar realmente no coração dos noivinhos e eles estão entendendo e estão vendo, né? A realidade, estão vendo que é um trabalho sério, é um trabalho válido. Eu não digo com parceria com os cartórios, porque o serviço do cartório ele é à parte, mas assim, eu já tenho a credibilidade, a certeza de que a minha instituição é séria. O meu professor já tem mais de 20 anos no mercado como celebrante e como ministro religioso. É coach, é palestrante, é professor, é muita coisa, né? Professor Fred Ross. E aí foi assim que eu, né, lutando, fiz celebrações também de graça, porque eu queria portfólio, né? Eu queria fotos, eu queria Olha registros. aí, gente, só para pontuar em vocês, né? Foi. Queria Né? conhecimento, foi para o mercado, esse primeiro momento, gente, é um grande desafio. Olha aí, a Malu dizendo que é sua fã. É um grande Malu, desafio. fizemos o curso juntas lá em São Paulo. Malu, obrigada por você Que estar aqui. maravilha! Pois é, minha querida. Tudo bom, Marta, também entrando aqui. Então a gente tem aí, ó, o desafio do conhecer, do ir atrás realmente do conhecimento, começar a entrar no mercado. Então, no caso da Jane, para ela conseguir explicar como é que funciona. Então, é também um ponto que todo mundo que está aqui tem que entender que é diferente, por exemplo, de você vender uma coisa que todo mundo já teve alguma experiência, tá? No caso da Jane, vamos entender um pouquinho do mercado da Jane de celebração. Aqui em Teresina, como ela falou muito bem, nós temos os celebrantes das religiões, né? Católico, pastor e etc. Nós temos o juiz de paz, né? Que também faz a cerimônia. Ele, na verdade, ele faz com que ela seja legítima, né? A cerimônia, tá? E no lado civil, né? Porque os mestres de cerimônia, eles normalmente não fazem cerimônias sociais, né? Os mestres de cerimônia, no caso de casamento em específico,
o mestre cerimônia, ele segue um roteiro bem objetivo, Conduz, ele muito conduz. básico, né? Isso. E a Jane, gente, ela tem todo o trabalho de conhecer o casal, montar uma cerimônia, um ritual realmente, sabe? Isso. É tudo com muita delicadeza, com muito cuidado. Ou seja, existia o mercado de celebração com as suas ramificações. A Jane, ela foi o subnicho do subnicho. Então, você tem que, muitas vezes, dentro de uma inovação, subnichar, ou seja, deixar bem específico para você abrir um leque. Enquanto muita gente pensa que quanto mais você subnichar, menos cliente vai ter, na verdade é o contrário. Porque quanto você mais subnicha, mais você sabe o público certo que vai atingir. Então, sabendo do público certo, você vai no caminho só, né, Jane? Isso mesmo. E assim, eu tenho tido também excelentes pessoas no meu caminho. Você é uma, né, a Kelvin, o Neemias, que são pessoas que passam que caminho certo eu tenho que trilhar. Tenho que trilhar. Infelizmente, eu acho que eu tenho que ser uma aluna mais aplicada, porque a minha intenção, Kelvin, é fazer assim, ficar minha vida inteira voltada para a celebração de casamento. Então, assim, porque Que é algo massa. que. Porque eu acho que o primeiro ponto para você ser feliz no negócio que você implanta é você amar aquilo que você faz, sabe? Então, eu penso 24 horas na minha profissão como celebrante. Assim, eu abraço mesmo, mas eu não estou dizendo que as outras. Mas é porque é algo novo, é algo que eu sei que vai ficar para mim. As outras eu vou me aposentando, eu vou deixando, mas essa não. Eu vou levar para as outras vidas, sabe? Porque é algo que depende só de mim, né? As outras profissões, eu dependo do Estado, eu dependia de uma empresa particular, não, essa depende de mim, eu dependo do meu esforço, eu dependo da minha vontade de querer crescer, de querer ser reconhecida, de querer ser amada pelos meus clientes, pelos meus noivos. É esse o meu objetivo. Então, eu acho assim, eu não meço esforços, eu não canso de dizer isso, sabe? De se aparecer em novos cursos, claro, a gente vê que o professor pensa já em novos cursos, em seminários, acabando essa pandemia, nós estamos juntos. Eu quero aprender mais, eu quero chegar mais perto ainda dos corações que Ziane, meu amor, minhas noivinhas aí. Ai, que lindas. E a Bárbara apareceu também, agora há Olha pouco, mas eu não aí. sei se ela ainda está. Então é isso, e assim, e está sempre inovando, né? A pesquisa que eu faço com os noivos, de pegar detalhes da vida deles, é exatamente para que as celebrações sejam únicas, exclusivas mesmo, porque as histórias são deles. Então não Sim, tem como a gente repetir. Então, Bárbara, meu bem, então a gente precisa fazer dessas histórias algo que seja inesquecível para eles. Então, eu tento fazer isso mesmo, arregaço as mangas, e às vezes, Kelvin, assim, eu até digo para ti, as madrugadas, elas são minhas companheiras, porque é ali que eu me inspiro, que eu lembro de alguma coisa, do que eu devo colocar, sabe? No último, uma celebração que teve agora, eu levei um bolo, sabe? ai, que massa. Bolo, porque eu tentei reportar o noivado não, desculpe, um aniversário que a noiva fez de surpresa para o aniversariante, e aí eu levei o bolo, um bolo da cor do Flamengo, eu disse até para ele, eu queria que fosse do Vasco, mas eu levei do Flamengo, não tem problema. E assim, eu tento fazer que seja divertido, que seja emocionante, tento retratar os momentos que eles tiveram, para que seja realmente algo diferente. Se a gente está entrando no mercado, um mercado que não tem ainda, nós ainda não temos uma grande concorrência, mas a gente precisa firmar o nosso espaço, né? E fazer um diferencial, Total. porque a gente precisa, né? Claro, e estar o tempo, não ficar acomodado nunca,
Ah, porque já me conhece? Não, de forma alguma. Eu ainda estou engatinhando. São muitas pessoas ainda que não sabem o que é um celebrante de casamento, né? E é interessante, Jane, abrindo um parênteses com relação a isso que você falou, que é interessante a gente frisar, porque muitos futuros, né, empresários, empreendedores, têm medo de colocar o nosso negócio, porque, o seu negócio, melhor dizendo, porque acham que o mercado está saturado. Isso. Então, por exemplo, o nicho, né, da Jane, que é mais casamento, gente, quantos casais deixam de casar porque não encontram um sentido na celebração que fazem, ou porque eles têm uma necessidade específica. Hoje, a variedade, né, de casais, de casamento, de ritos de casamento é muito grande. E a gente aqui em Teresina, em específico, estava muito limitada. E eu que já trabalho com cerimonial há muito tempo, né, meu Deus, quantos casamentos a gente não fez que foi um fiasco, né? Essa é a verdade, que a gente via no rostinho dos noivos a cara de decepção porque a celebração não foi como eles queriam, né? Como esperavam. Não Exatamente. teve sentimento. A pessoa que foi celebrar atrasou muito, muito. Era para ser num pôr do sol e aconteceu à noite. Então, Isso. a gente fica entre. E aí, eu alerto vocês aqui que estão assistindo para justamente, gente, observar essas brechas no mercado. São essas brechas que vão trazer para vocês sentido do diferente que vocês vão fazer no mercado. Então, o serviço da Jane vem exatamente para resolver essa questão dos noivos que querem um casamento com um rito muito significativo ou um rito muito específico, num local muito específico, né? E principalmente com um serviço de qualidade. Uma pessoa que o cliente pode confiar que vai chegar no horário, né, Jane? Como você fala que Isso. chega uma hora, né? Ou Uma mais, né? hora antes, De uma hora antes. antecedência. É. Para ele justamente já. O noivo, né, quando chega, já fica tranquilo. Poxa, o Isso, celebrante está ali, tá? Vai dar tudo certo. exatamente. Eu acho assim que eu falo muito isso para eles. Eles já é um momento muito tenso, o período em que eles decidem casar até o dia da celebração. É um momento muito tenso. Eles passam por muitas dificuldades e passam por muitas coisas assim que eles têm que contratar, né? Às vezes tem alguns obstáculos. E eu digo, não, não vou ser mais um, não, de forma alguma. Você sabe que eu chego uma hora antes, esse problema você não vai ter. Eu só saio de lá casando os noivos. Eu não me incomodo se a noiva chega atrasada, se o noivo chega atrasado, não se preocupe, eu estou aqui e só saio quando eu casar vocês. Então fiquem tranquilos, isso aí não tem problema nenhum. E assim, já aconteceu, né, de dois casamentos num dia, mas que deu tudo certo, sabe? E a gente tenta fazer com que tudo se encaixe, né? Agora é perigoso, né? Por conta desse atraso, porque eu gosto de ficar, Kelvin, ficar O dia disposição, disponível, né? à disposição deles. Então, por quê? Porque para dar tranquilidade e a certeza de um casamento realizado, e realizado com o sonho deles, de acordo com o que eles planejaram. Então, é isso. E essa questão que hoje acontece muito, que eles precisam entender que existem outras opções. O juiz de paz hoje, ele está sendo uma dificuldade muito grande para os noivos. Eles querem casar, mas só tem a videoconferência, só tem a videochamada, que se torna muitas vezes um momento frio. E um casamento não é para ser frio. Um casamento é para ser regado de emoção do começo ao fim. Ele não é para ser frio. Então, assim, eu procuro ter o contato com eles, que é exatamente para que eu me sinta tão próxima, para que a gente gere uma amizade e a gente fale de amigos. Quando acontecer a celebração, eu estarei falando de amigos. Então, é muito mais fácil, é mais verdadeiro e se torna uma celebração perfeita. Assim, é muita emoção.
E quando você chega, os ministros religiosos, eles precisam conhecer a vida do casal, para que ele possa falar da verdade daquele casal, né? E levar emoção. E uma das coisas que a Malu tá aí, ela sabe disso, que o professor sempre colocou para a gente. Vocês precisam inspirar outros casais ao amor, a querer casarem, a fazer renovação de votos, seja o que fosse. Tem que ser uma celebração tão perfeita ao ponto de você inspirar. Então, quando alguém chega e diz assim, me deu vontade foi de casar de novo, é uma realização, né? É uma Isso é realização. muito bom. É muito E, bom. Jane, e é interessante até a gente frisar 2 pontos que você tocou aí, bastante relevantes. Um deles é que o seu produto é totalmente emocional, né? Isso. E é importante você pensar nisso, gente. Se o serviço que você vai colocar, ou serviço ou produto, ele é um produto emocional ou mais operacional, para que você consiga equilibrar, mas saber que sempre vai pesar por um lado. Então, o Isso. serviço da Jane, as pessoas já esperam essa emoção, esse cuidado, esse carinho, esse Isso, acolhimento. Então, ela exatamente. já sabe dessa necessidade e ela torna isso mais um diferencial ainda. E o outro ponto que você colocou aqui, né, Jane, que nessa situação que a gente está agora de pandemia, que você foi uma solução para muitos casais, porque Sim. os juízes não podiam celebrar, né? As igrejas estavam fechadas, também não podiam, e foi muito interessante, a Jane não parou. Ela começou a ter o wedding home, né? Começou a ter os casamentos em casa, e ela conseguiu tranquilamente, olha só que maravilha, gente, adaptar o serviço dela a toda essa necessidade. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, gente. Assim, nós fomos muito bem orientados também pelo nosso professor, que é essa questão. A Malu foi quem começou tudo, essa questão dos home wedding. A Malu começou e foi passando para a gente, foi inspirando a gente. Aí, peraí, porque é aí que a gente vai ter que começar. A Cíntia está aqui com a gente, eu faço a renovação de voto, sim, Cíntia, minha amiga. Vamos lá, estamos Olha aqui. aí, minha gente. Cuidado que a agenda está lotando já. Está lotando, se Deus quiser. E aí, Kelvin, o que aconteceu, né? Nós começamos a perceber que é aquela questão. Se não dá para ir por esse caminho, pois então tem esse aqui, né? Então vamos fazer uma outra roupagem, vamos fazer um outro formato, que é para que a gente possa estar no mercado. Então, a minha pretensão qual era? Era ser vista o tempo todo. Então, nesse período de pandemia, o Instagram sofreu, porque era todo tempo, todo tempo. O Instagram era a ferramenta que eu tenho, então tem que estar lá, né? O cliente vai se cansar de mim, mas ele vai estar me vendo toda hora. Toda hora. E ainda era para fazer mais, porque eu me enrolo muito com a questão do tempo. Mas eu ainda tenho minha professora que está aqui, né? Minha professorinha ainda vai puxar a orelha. A questão do tempo, mas vai dar certo, a gente vai ter que se adequar a isso cada vez mais, porque a gente tem que estar aprendendo. Acho que está travando, né? Tá travando, só um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Voltou, pronto. Voltou. Tá travando só um pouquinho. Você tá pelo Wi-Fi ou pelo 3G? Oi, o meu não estou vendo que está travando. Eu estou vendo você. Eu estou travando para você também? Tá, para mim você tá travando um pouquinho. Você para mim. Mas pode falar normal, que o áudio voltou bem agora. Pronto. Então, é aquela coisa eu passei esse tempo todo massacrando o Instagram, sabe? Colocando o máximo que eu podia e sendo muito bem orientada para isso. Ainda bem que a gente tem muitas parcerias que ajudam bastante para que a gente saiba fazer de uma forma correta, porque também não é de qualquer jeito, né?
um Instagram Isso. mais profissionalizado, um Instagram mais organizado, mais arrumado, para que as pessoas entendam que ali está chegando um profissional que realmente ama o que faz e que quer se destacar, quer ter autoridade naquilo que faz e ser respeitado por isso, né? Então, Verdade. assim, é esse o meu caminho. E são esses degraus que eu estou querendo passar devagarzinho para que a gente aprenda sempre mais, porque eu busco conhecimento o tempo todo, tentando aprender É nos, importantíssimo. nos momentos que a gente tem, para que a gente possa passar para os nossos clientes, que são os noivos, que é a família do noivo, que não são só os noivos, mas os pais, os irmãos, todos os que estão envolvidos ali naquela emoção. Então, eles precisam acreditar, sabe? E quando você termina uma, uma, uma celebração, que chega o pai ou a mãe, que são tradicionalmente católicos ou de uma determinada igreja física, e chega para você e diz assim, foi muito melhor do que eu esperava. Então, quer ver, isso Gratificante, né? é gratificante demais, sabe? É uma realização. Aí eu digo sempre para eles, pronto, não precisa você dizer mais nada, porque para mim eu já ganhei o meu dia, sabe? Porque é a realização. Então, estou E conseguindo cada vez mais isso que eu pretendo. isso é muito bom. E uma coisa que você até pontuou para a gente também frisar mais, Jane, é sobre as suas parcerias, né? A Malu estava aqui, falou, você né, deu esse crédito para ela, dizendo que ela começou com os homeware, né? E ela foi movimentando, gente, quanto é importante vocês terem Uhum. parceria não só de pessoas de nicho diferentes, mas pessoas do mesmo nicho que você. Então, Isso. se a gente for pensar, a gente tem concorrência desde o momento da escola. Você entra na escola, você estuda com várias pessoas e são concorrentes seus. Mas isso não quer Isso. dizer que você deixa de fazer amigos na escola, por exemplo. Então, o Uhum. mercado, ele é muito isso. Beleza, a pessoa faz o mesmo serviço que você, mas a parceria tem que existir, gente. Como a gente estava falando, o mercado é enorme. Tem muitos casamentos, fora os casamentos que a gente celebra, que as igrejas celebram, que os juízes celebram, ainda tem muita gente deixando de casar ou fazendo celebrações sem celebrantes, vamos dizer assim, né? Exatamente. De É maneira ou de verdade. uma forma diferente, né? Então é importante que vocês estejam esse alinhamento de parceria para realmente se ajudar, para contribuir, para crescer. Às vezes não sabe a informação que o outro não sabe, um motivo o outro. E isso é muito, muito importante para o mercado. É, Verdade, a Anne? Malu, a Malu, ela é de Fortaleza, e no auge da pandemia, você sabe como Fortaleza ficou com relação aos números. A Malu não Isso. parou um minuto, Kelvia. A Malu fez, acho que, não sei quantos casamentos em casa, home wedding ela fez. Ela não parou um minuto sequer, Isso. sabe? Isso. Então, é assim, a gente tem que agradecer a luz, que aparecem luzes e você tem que seguir nesse caminho. E uma Sim. coisa que eu aprendi durante esses anos, que me ajudou muito também, eu fui gestora de uma escola da rede pública, e assim, são muitas dificuldades, são muitos problemas, mas me ajudou muito uma coisa, eu não tenho mais medo de um não, sabe? Eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de perguntar alguma coisa, e me ajudou muito estar nesse cargo, porque eu aprendi muito. Então, hoje eu não tenho mais medo de pegar um não. Então, eu vou em qualquer lugar, Kézia. E principalmente assim, como eu sou determinada pela minha profissão, então eu vou em qualquer lugar para conseguir o melhor, Show. sempre, Show. sabe? Porque eu acho assim, eu hoje vejo que tudo por onde eu passei é como se fossem degraus para eu chegar onde eu estou agora. Se eu fosse celebrante há 10 anos atrás, não seria a Jane de hoje, não Verdade. seria com a mesma cabeça, com a mesma vontade, não com o mesmo objetivo. Eu me sentia uma pessoa sem objetivo, eu não me via inserida em lugar nenhum. E hoje eu me sinto
fazendo parte de alguma coisa que eu estou amando fazer. Se encontrar, Para eu mim acho que é a melhor coisa que existe, né, Jane? é, Jane, pode conta ter pra certeza. gente um pouquinho aí do porquê que você decidiu, por exemplo, participar da mentoria, né? Do Fator Ah, Mais Valor. pronto, O que você estava sentindo, que você precisava e que a mentoria está ajudando você a conseguir conquistar isso? pronto. Primeiro, que eu te admiro demais, por conta da tua pouca idade e tua grande experiência, sabe? Então, assim, é uma pessoa determinada, que tem uma didática fantástica, que passa o teu conhecimento de uma forma muito fácil. Aí eu disse, não, eu tenho que participar, eu preciso como é que se diz, dessa orientação, desse norte. Eu sei que eu quero estar, eu preciso estar colhendo todas essas informações. Você tem uma bagagem muito grande, Kelly. Você é uma enciclopédia, garota. Então, Gostei da virtual, definição. sabe? E aí eu digo, não, eu preciso estar. E assim, eu senti uma boa energia também. Aí eu gosto disso, uma boa energia, você passa uma boa energia. Então a mentoria, e você é incansável. Pensa numa enciclopédia incansável. É você. Então, assim, qualquer hora. Uma vez eu perguntei, você não tem um tempo para você? É todo o tempo estudando, organizando e procurando sempre o melhor para a gente, né? Sempre buscando novas formas da gente se melhorar, né? E eu acho que você... eu sinto amor pelo que você faz. Eu acho isso muito parecido comigo nesse momento. Nesse Com momento da vida certeza. da Jane, é assim. Então, a mentoria, como o próprio nome já diz, você passa muito conhecimento e de uma forma direta, sabe? Sem rodeios, é assim que tem que ser, mostra resultados, é muito pertinente. Aliás, analisa todos os seus clientes e vai na ferida de cada um. Então, assim, não faz rodeios. Então, o remédio que a gente precisa, você sabe dar. Então, até doutora médica você é também, né? Então, já Tô viu? curando aí, né? Curandeira, polivalente, Você é maravilhosa. polivalente. Então, Kelvin, é isso. Então, eu procurei, e assim, eu tenho muita sorte de encontrar as pessoas certas para o meu caminho. Eu tenho muita sorte com relação a isso. Gente, É... não, você analisa, gente, só pra... Não, 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 pode falar. Eu Não, acho uma coisa que que eu achei muito bonita na Jane, desde sempre, é justamente essa sede dela de querer sempre melhorar e sempre fazer mais. Ela tá falando, é exatamente o que ela tá falando aqui, ela é assim nos bastidores também, né? Então a Jane, ela poderia falar assim, meu mercado é novo, eu praticamente não tenho concorrência e tá tudo certo. E foi exatamente, e é exatamente esse diferencial que está fazendo a Jane crescer muito, né? E tá realmente cada vez, e os noivinhos apaixonados por ela sempre, né? É um casamento mesmo que ela faz. Ela casa o povo que casa junto com ela, enfim, e ela eu vai não levando, me ela vai só aumentando a família dela e aí. eu não me desligo deles. O pior não, melhor, não É o me desligo melhor, deles. isso. Melhor, melhor. Melhor, exatamente. E, a- E aí, e essa constância que ela tem de sempre estar buscando melhorar, né? Isso é de uma humildade que nós, empreendedores, empresários, temos que ter, essa humildade constante. E esse, gente, foi um erro meu de um período muito específico. Assim que eu me formei, Jane, eu fiz especialização, tudo, ok, beleza? E eu parei. Eu entrei em sala de aula e eu parei. Então, isso é de uma ignorância, muitas vezes de uma vaidade que você não tomou consciência, né? Você mandou isso, você, né? Assim, não é. na época, né, eu não tomei consciência. Eu achava que era normal, né? Até eu conseguir mudar essa chave e ver o quanto eu ainda precisava conhecer muito. Então, se você está querendo
colocar algo novo no mercado, entrar em um nicho novo que você ainda não fez, e tem o conhecimento, é exatamente esse processo que a Jane desenhou aqui, que a gente está falando, é muito claro. Você precisa de todo esse passo a passo e, principalmente, continue perseverando na busca do conhecimento e nas novas conexões, né, Jane? Isso. E assim, eu acho que também a gente não pode deixar de lado as pessoas. A gente precisa de pessoas. As pessoas, elas te ajudam, elas têm conhecimento para te ajudar, né? Então, eu acho que é isso. Você não pode dizer assim, ah, não, agora eu não quero, é uma coisa que eu tenho, eu não quero nunca que a vaidade tome conta de mim, de forma alguma, sabe? Porque eu não tenho essa intenção, não tenho. Eu quero fazer um trabalho de excelência. Isso aí, aliás, acho que a minha vaidade seria essa, né? De buscar sempre o melhor. Eu não me admito fazer errado, de jeito nenhum, sabe? Então, eu tenho que ir atrás do melhor sempre. Então, se eu quero que eu cresça profissionalmente, que eu vá, no futuro, né, agregar outras pessoas, que eu já tenho uma equipe, eu já tenho uma certa, né, já tenho 2 pessoas comigo. Então, olha o Juarez aí, outro amigo do Rio Grande do Sul. Ai, Eita! celebrante, Lá deve estar um querido. friozinho bom. E aí, gente, é, é, é interessante essa questão porque você não pode parar, Kelvin. Você não pode parar de jeito nenhum, né? Então, você tem que estar num caminho onde não há fim, né? Então, é correndo atrás, buscando conhecimento, buscando ser melhor, melhor como pessoa também, né? É por isso que nós estamos fazendo o curso, né, com o professor para coach de família, que é mais agregar essa questão para ajudar os noivos. Então Que é isso, show! não posso parar, de jeito nenhum. Gente, então assim, a gente tem aqui quase um lançamento, né? Depois, olha aí, a Jenny vai ficar aí, né? Também como coach, como É, treinadora nessa parte de de família, relacionamentos. Isso é tão exatamente. importante, Jenny. Isso é uma missão linda e incrível. Eu espero e já desejo já todo sucesso realmente O para você, para Juarez você. está também, a Malu também, né? E Eita, muitos que outros massa! amigos com o professor. Então, Muitas nós estamos famílias aí, né? precisando, né? Muitas famílias Isso. precisando, viu? Precisam, Muitas mesmo. precisam. E a gente precisa também, né? Porque Verdade. aprende a se conhecer, né? A lidar melhor com a família da gente também. E tudo Verdade. isso e ir para frente. Ir para frente. Não Show, tem, gente. não tem nada que chegue para mim e diga assim, quando você está triste, então isso me motiva, sabe? Me motiva. Eu não me admito, eu não posso, não quero adoecer, não posso adoecer, sabe? Se eu me entristeço no outro dia, eu tenho que levantar, porque nós somos humanos, a gente tem que levantar o rosto, tem que ir para frente e Verdade. seguir, quer ver, e seguir, né? Jane, meu amor, brigadíssima pela conversa, por dividir a sua experiência conosco. O Instagram está querendo já encerrar aqui a nossa Opa, live. pois Então, eu que muito obrigada, agradeço. viu? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar com você em qualquer momento, em qualquer momento. Ai, que massa. E Gente, obrigada a amanhã. todos que estão aqui com a gente. Obrigada, gente. Amanhã a live é às 9 horas da manhã, tá? Não é às 9 horas da noite. 9 horas da manhã com a Manu. A gente vai Tá falar sobre certo. identidade, tá bom? Então, Jane, beijão, gente, para vocês. Boa sexta-feira, Beijo. bom final de semana. Espero todo mundo amanhã. Tá Tchau, certo. gente. Até Beijo em todos mais. que estão aqui. Muito obrigada, gente. Tchau, até Tchau. mais.